Pessoal, boa noite a todos. Satisfação para a gente estar aqui mais uma vez, fazendo essa nossa última reunião do ano, como foi dito. Realmente é uma alegria enorme para nós podermos estar aqui. O que a gente pede é que a espiritualidade nos acompanhe, que a espiritualidade nos inspire, né, para que a gente possa passar, né, e compreender da melhor forma possível, da melhor forma que a gente conseguir, essas mensagens que eles têm para nos trazer. Então, agradeço de antemão ao Alexandre, que é quem nos manda os temas, né, para a gente trabalhar aqui, o Sérgio, a Márcia, as meninas, realmente é uma alegria para a gente. E quando eles estão aqui, gente, ela vai fazer essa fala inicial, né, o Tiago é estudante, isso e aquilo, a gente fica dali sentado pensando, será que é de mim mesmo que está falando? Né, porque fala tanta coisa boa que a gente pensa assim, eu queria ser desse jeito, né, é uma motivação. Mas, gente, a mensagem que o Alexandre pediu para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui hoje, né, porque vocês já sabem, eu considero isso aqui uma conversa, é uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, através do Chico Xavier. O número da lição é a lição 84, e ela chama Somos de Deus. Então vamos bater um papo aí, vamos ver o que o Emmanuel quis nos dizer acerca dessa mensagem, para ver se na hora que chegar no nosso fim de nosso tempo aí, a gente ter compreendido pelo menos alguma coisinha que seja sobre o tema, né? Essa mensagem, ela inicia com uma frase que o Emmanuel retirou da primeira carta que João escreveu. Tá, gente? O João Evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho, ele também escreveu 3 cartas, mais o Apocalipse. Tá? Então, nessa primeira carta, ele faz uma afirmação, pequenininha, mas é uma afirmação grandiosa. E ele diz exatamente o nosso tema. Ele fala, somos de Deus. O Emmanuel só extrai esse trecho bíblico e depois ele faz a sua dissertação sobre aquilo que ele pensa que o João quis dizer. E a gente aqui vai fazer essa interpretação também em cima de João e em cima do Emmanuel. Tá? Espero que a espiritualidade nos acompanhe. Então vamos lá, só para a gente compreender, né, o contexto do que estava acontecendo naquela época, quando João disse isso, é interessante. Por quê? Isso já era mais ou menos o ano 80, 90 depois de Cristo. Começaram a surgir várias outras pessoas falando que estava dizendo, conversando em nome do Cristo. Então começaram a surgir vários, entre aspas, falsos profetas. E o pessoal, eles não sabiam diferenciar qual era aquele que realmente estava falando em nome de Deus e quais eram aqueles que não estavam falando em nome de Deus. Então João, percebendo esse contexto e que o pessoal estava meio perdido, ele escreve essa primeira carta para dar dicas, para dar sinais de como reconhecer alguém que realmente fala em nome do Cristo, alguém que realmente fala em nome de Deus. Então ele escreve essa carta e ele vai dando diversas dicas para a gente, só que tem uma que é a principal, e é a da qual a gente vai falar hoje, né, que como reconhecer alguém que tem legitimidade para falar em nome de Deus. Porque veja bem, a nossa sociedade, ela confere legitimidade para várias pessoas falarem sobre várias coisas. Por que um médico ele tem a permissão para falar de doença, de saúde, de tratamentos? Por quê? Porque a sociedade dá para ele a legitimidade de poder falar sobre isso. Beleza. Por que um advogado tem a legitimidade de advogar? Porque a sociedade dá para ele a permissão de fazer isso. Por que um padeiro tem que fazer pão? Porque a sociedade dá a ele as condições e a permissão para que ele possa fazer isso. É a mesma coisa. Isso faz com que quando a gente olha para um sacerdote, para um padre, a gente pensa, será que ele tem legitimidade para falar em nome de Deus? Pela sociedade pode ser que sim, mas será que é realmente uma legitimidade? Ou seja, será que isso é conquistado? É realmente legítimo? É claro que não. Você pode olhar para um pastor e achar que ele possui legitimidade para falar sobre Deus. Mas será que realmente possui? Aí é que está a questão. Ou você pode olhar para um palestrante espírita e a mesma coisa. Será que ele possui legitimidade para falar em nome de Deus? Ou não? Ou se você quiser colocar os 3 numa personagem só, você pode, né? Como a minha amiga me disse certa vez, eu contei isso aqui num pergunta e resposta, em algumas semanas atrás, ela vira para um outro amigo meu e pergunta,
não é? Gente, você soube o que aconteceu com o Tiago? E o meu amigo, né, já fica todo, não sei o que aconteceu com o Tiago. Aí ela, não, você não sabe o que aconteceu com o Tiago? Aí meu amigo, gente, fala logo, pensou que o menino tinha desencarnado, né? Fala logo o que aconteceu. Ela chegou pertinho dele, olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se não tinha ninguém ouvindo, e falou assim, fiquei sabendo que ele virou pastor de igreja espírita. Pastor de igreja espírita. Então, se você quiser reunir os 3 personagens num só, você pode. Eu pensei seriamente, sabe, colocar um terninho, pegar o livro dos espíritos, colocar debaixo do braço, né? Mas como esse estereótipo já existe, a gente deixa quieto. Mas será que o palestrante espírita, ele possui legitimidade para falar? Porque nós fomos levados a pensar que o rótulo, sou espírita, isso já te dá uma certa permissão. Não, eu não preciso de fazer mais nada, porque eu já acredito mesmo em encarnação, já acredito mesmo em vida pós-morte, então eu estou tranquilo. Será que você tem isso mesmo? Será que o rótulo, ele fala do conteúdo? Ele foi feito para isso, mas ele também pode fazer propaganda enganosa. Então será que ele fala do conteúdo realmente? Só de você se julgar espírita, ou palestrante, ou sacerdote, ou pastor, não te dá essa legitimidade. Certa feita uma mulher chegou para o Chico, virou para ele e falou assim, Chico, estou com um problema com meu marido. E o Chico, minha querida, o que está acontecendo? Conta. E ela, Chico, meu marido tem um defeito gravíssimo. E o Chico, conta filha, conta. Aí ela, assim, sabe, até que ele é uma pessoa boa, ele ajuda as pessoas no bairro, ele é uma pessoa caridosa, né? Ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom amante. Aí o Chico já foi pensando, né? Mas qual que é o defeito desse homem? Porque mulher, vocês sabem como é que as coisas estão. O cara é um bom pai, um bom marido e um bom amante ainda por cima. Até o Chico ficou curioso. Qual que é o defeito desse homem? Conta para mim. E ela virou para ele e falou, é porque ele não é espírita. Como se o rótulo de espírita modificasse algo interiormente. Aí o Chico chegou, chamou ela no cantinho, disse assim, minha querida, se ele já é isso tudo, se ele já é bom pai, bom marido, bom amante, ele não precisa mais do espiritismo para nada. Nós aqui que ainda precisamos de um certo cabresto, nós aqui que ainda precisamos de uma certa disciplina, a gente ainda tem que ter uma doutrina que nos fale, mais ou menos por aqui que você tem que ir. Quem já não precisa mais disso para fazer o bem, porque é bom naturalmente, não necessita. Então a nossa conversa aqui hoje, gente, ela vai ser simples. Ela vai se resumir em 3 pontos. 3 pontos principais. Falamos sobre eles, fim de papo. Primeiro, quando você fala somos de Deus, você tem que saber qual é a bandeira que Deus levanta. Porque como é que você fala que você é de alguma coisa se você não sabe o que aquilo está propondo ou não? Então, para falar que você é de Deus, você tem que saber o mínimo que é Deus. E o que Ele propõe para a gente. Que aí sim você pode decidir se você é ou se você não é. Primeiro ponto. Segundo ponto é saber o que é esse critério que dá essa legitimidade para que você possa ou não falar em nome de Deus. E o terceiro ponto é o mais simples. É onde a gente pega isso tudo, eu pego isso tudo e jogo no colo de vocês. E falo, agora vocês decidem. Agora você, depois de saber que é Deus, e é óbvio, a gente vai ver se é possível ou não responder isso. E o que é que dá essa legitimidade? Você é que vai ter que tomar a responsabilidade de decidir se você também vai falar junto com o João, se você é de Deus ou não. Então, quando a gente vai para o nosso primeiro ponto, que é Deus, como é óbvio, vocês já devem perceber que isso é uma conclusão inconclusiva, né? Bonito isso, é uma conclusão inconclusiva. Isso em filosofia, gente, tem nome. Filosofia, eles chamam isso de aporia. Quando o sujeito entra num mato sem cachorro, sabe, ele não consegue mais ir além daquele conceito, ele fala assim, os meus conceitos chegaram numa conclusão aporética, né? E as pessoas olham para ele e falam, nossa, que beleza, que inteligência é essa? No fundo, é porque ele não sabe. Só que como ele tem medo, vergonha de falar que ele não sabe, ele fala que chegou numa conclusão aporética. A conclusão, o debate sobre Deus é um debate aporético, não chega em conclusão nenhuma, porque não tem como a gente definir. Certa feita estava eu fazendo uma palestra, numa outra casa espírita, tinha uma senhora, sentada, encostada na parede, perto da parede assim,
e com a cabeça do lado e dormindo. Tá que dorme. E eu fazendo a palestra, tranquilo. De repente, o tema começou a ir para o lado de Deus. Na hora que a gente começou a falar de Deus na palestra, ela levantou, acordou, levantou a mão. Posso fazer uma pergunta? Aí eu, ai, vem, né? Porque a pessoa estava dormindo. De repente ela levanta. Posso fazer uma pergunta? Vem, vai vir daquelas, quente. E ela só virou e falou assim: eu só quero que você me responda o que é Deus e por que Ele me criou. Bacana. E eu virei para ela: mas só isso que a senhora quer? Isso é simples demais da conta. Gente, é óbvio, fiquei 10 minutos respondendo para ela. No fim dos 10 minutos eu tive que declarar a minha ignorância. Minha querida, agora, o que é especificamente? E por que Ele te criou? Você concorda comigo que não tem como eu te responder isso? Aí ela fez uma cara de desanimado, né? Fez uma cara de triste, só olhou para mim e falou assim: então tá, obrigado, voltou a dormir. Aí eu, beleza, né? Tá ótimo, tá assistindo a palestra por desdobramento, né? Autêntico. Mas veja bem, é uma conclusão então aporética, não tem como você sair disso. Eu gosto muito, isso só por causa de piruetas intelectuais, porque é uma pirueta intelectual impressionante isso, vocês vão de concordar comigo. Eu gosto muito da definição de Descartes, René Descartes, quando ele tem que falar sobre Deus. É uma acrobacia intelectual extrema, mas nos seduz. A gente tem que concordar que nos seduz. Então ele fala assim: como é que eu, que sou imperfeito, como é que eu, que sou limitado, que sei que existe um universo por aí e tenho total limitação sobre os meus atos, posso conceituar algo que seja perfeito? Então, de onde tem que haver uma instância dentro de mim que me permite conceituar algo que seja transcendente a mim. Porque senão, como é que eu posso falar sobre algo perfeito se eu sou imperfeito? Então ele fala, o que nos dá essa capacidade de falar sobre a perfeição, mesmo nós sendo imperfeitos, é esse algo, que nós demos o nome de Deus. Pronto. E ele fala, esse algo que é perfeito, para que ele possa criar outras coisas que sejam diferentes dele, é óbvio que tem que ser algo imperfeito. Porque se Deus, que é perfeito, vai criar algo que é além dele, se ele criasse algo perfeito, seria só a extensão dele. Então, para criar algo diferente dele, tem que ser imperfeito. Pronto, nós somos criados. Então, veja bem, na hora que a gente pega a resposta da doutrina espírita, Deus é a suprema inteligência. Ótimo. Quando a suprema inteligência vai criar algo que é diferente dele, obviamente tem que ser a suprema ignorância. É claro isso. Então, por isso que o espírito, quando ele é criado, ele é simples e ignorante, porque ele é o extremo oposto daquilo que é a suprema inteligência. Então, o raciocínio, gente, ele é perfeito. O raciocínio de Descartes é perfeito, te seduz. Mas você olha para o raciocínio e fala assim: filho, não me convenceu. Tá, mas não me respondeu. Porque falta algo dentro de nós ainda que nos responde que é Deus. E a gente começa a perceber, bem aos poucos, que a gente não vai chegar no conhecimento de Deus pelo intelecto. Aos poucos, o espírito começa a perceber que não é possível saber sobre Deus apenas pelo raciocínio intelectual. Existe um camarada chamado Humberto Roden. Quando ele estava encarnado, ele era um jornalista, e ele fala assim: filho, que Deus seria esse se em tua inteligência coubesse? Que Deus seria esse que em tua inteligência coubesse? Então, se nós, pequenininhos como somos, se a gente conseguisse matar a charada sobre Deus, a gente ia reduzir muito Deus, porque nós ainda somos muito reduzidos. Então a gente começa a perceber isso. A gente só pode entender Deus pelo sentimento. E sentimento, meu amigo, é quando você une as suas aquisições intelectuais, o seu conhecimento, com a prática, com a aplicação das informações que você recebe do mundo. Quando você consegue fazer isso, você vai sentir, e o sentimento vai te chegar a aproximar até Deus. Pergunta 244 do Livro dos Espíritos. Kardec vira para o pessoal e pergunta assim: aqui, os espíritos veem a Deus?
os espíritos veem a Deus? Resposta: os espíritos superiores veem a Deus. Ele está falando de visão. Os espíritos superiores veem a Deus. Os inferiores o sentem e o adivinham. Os inferiores o sentem e o adivinham. Gente, quando ele fala isso, que os espíritos inferiores o sentem e o adivinham, vocês percebem que ele está falando de nós? Espíritos inferiores é nós aqui, ó. Compreende? Então, o máximo que a gente pode fazer é sentir. E quando que você vai sentir? Quando você unir as informações que o mundo te dá com a sua prática. Porque só conhecimento intelectual, meu amigo, não te faz uma pessoa melhor. Saber fórmula de Bhaskara, 3 leis de Newton, afluentes do rio Amazonas, teoria da relatividade geral, física quântica, saber tudo isso te faz uma pessoa muito bem informada, mas não te faz uma pessoa caridosa, não te faz uma pessoa melhor. É a aplicação desse conhecimento que vai te fazer isso. Então eu dou um exemplo, para ficar mais claro para você, como é que funciona essa questão da aplicabilidade da informação. 15 de dezembro, você está na sua casa, tranquilo, de repente seu WhatsApp toca, apitou, opa, deixa eu ver o que é. 15 de dezembro, hein? 2 semanas atrás, exatamente numa terça-feira. Você pega o celular, mensagem de grupo, de WhatsApp, provavelmente grupo da sua família, tá? Porque grupo de família do WhatsApp, ou é para fofoca, ou é para barraco. Nunca vi. O pessoal da minha família, eles brigam o dia inteiro naquele negócio. Então, seu grupo toca, você pega o WhatsApp. Na hora que você vê, é um vídeo. Aí você coloca ele para rodar. Aí é um vídeo de alguém que está no motel, foca no rosto da traidora, foca no rosto do traidor, foca no rosto do traído e coloca na internet. Aí, você há de convir comigo que na hora que você recebe uma informação dessa no seu celular, você tem uma bomba na mão para você resolver? Você concorda que o cara está jogando uma bomba na sua mão? Porque é uma informação que chega para você. E aí? O que você faz com as informações que o mundo te dá? A pergunta é essa. Então você aumenta a piada, kkkk, e dispara para todos os seus contatos? É uma maneira de lidar com a informação. É uma maneira. Ou você já é capaz de olhar para uma cena daquela e sentir um pouquinho de compaixão. Nossa! Esses espíritos agora, eles arrumaram compromissos para séculos para frente. Séculos. Então você já é capaz de ter um pouquinho de compreensão nesse sentido? Porque veja bem, meu amigo, olha a sua história evolutiva. Olha a sua história evolutiva. Quantas vezes para trás, nas suas existências, você acha que já não foi pego numa situação semelhante àquela? Nossa! Quantas vezes nas suas existências pregressas, você acha que você também não foi pego com a boca na botija? E você rezou para que aquilo ficasse no menor número de pessoas possível? Nossa, não deixa ninguém saber, pelo amor de Deus. Abafa, abafa. E hoje a gente contribui para a informação alastrar. E ainda aumenta a piada. Quantas vezes você já não foi pego transgredindo as regras? Nossa, muitas. Muitas. Entende? Não precisa de olhar nas existências passadas, não. Olha nessa. Olha só nessa agora. Você já vai ver várias situações que você foi pego transgredindo uma regra. Eu mesmo, 1 mês, 2 meses atrás, não sei, fui pego numa situação dessa. Não na situação de adultério, né? Como é óbvio. Mas fui pego numa situação de transgredir uma regra. E o que a gente faz? A gente tenta abafar. Então fui eu, imprimi uma folha numa lan house, o estacionamento de moto era no outro quarteirão. Falei assim, vai ser 1 minuto só, quer saber? Vou parar aqui essa moto. Parei em frente à lan house, local proibido. Desci, fui lá, internet, imprimi. Quando eu voltei, um recadinho para mim, né, escrito na moto. Ô, meu amigo, você parou em local proibido, você não poderia ter parado aqui não. Na hora que eu olho a multa, primeira coisa que me veio na cabeça, vou levantar e vou conversar com o senhorzinho da CETRANS, né? Vou explicar para ele, a situação já foi 1 minuto. Na hora que eu pensei em levantar a cabeça,
Me veio um pensamento, numa rasante, eu nem sei de onde é que veio, de baixo para cima, do lado, veio um pensamento, só me falou assim: nem ouse levantar a cabeça, nem ouse levantar a cabeça. Não é você que fica fazendo palestra sobre justiça? Pega a sua multinha, dobra, coloca no bolso e vai pagar, calado. Pronto, eu que não sou bobo é nada, respeitei. Peguei a multa e coloquei no bolso. Quantas vezes você também não é pego transgredindo uma regra? Aí é que está a questão. Você já é capaz de fazer um movimento empático com esse ser que foi pego no erro? Certa vez perguntaram para o Chico: Chico, quem é o criminoso, Chico? E ele virava e dizia: ô meu amigo, o criminoso é somente alguém que foi descoberto, e nós ainda não. A única diferença é essa. Ele já foi descoberto, e eu ainda não fui. É a única diferença. Então, se você já é capaz de sentir compaixão por uma situação dessa, fazer uma prece, apagar o vídeo, faz uma prece para aquele pessoal e toca a vida, você vai começar a sentir raiar dentro de você, você vai começar a sentir despontar dentro de você um certo ardor, sabe? Aquela sensação gostosa de que você está fazendo a coisa certa. Na hora que você faz isso, você toma uma decisão que é correta, meu amigo. Todo o seu corpo se movimenta em prol de uma harmonia. Todo o seu corpo se potencializa em prol de uma harmonia. É instantâneo. Você agir conforme a harmonia de Deus, você sente o seu corpo se potencializar. É imediato. Então, quando você age assim, você sente. E na hora que você sente, você lembra do livro dos Espíritos. Os espíritos inferiores sentem a Deus e o adivinham. Somente através desse sentimento é que você vai chegar até o conhecimento sobre ele. Então João, ele responde a nossa pergunta. Ele vira para a gente e responde assim: então tá bom, qual é a legitimidade para falar em nome de Deus? Amar. Então diz ele: nós somos de Deus, por isso amemo-nos uns aos outros, porque aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor. Pronto, fim de papo. Ele mata a nossa charada. Você só terá legitimidade para falar sobre Deus se você começar a deixar despontar esse amor que você já carrega aí dentro de você. Então vocês percebem que a nossa vida foi muito facilitada? Nossa vida aqui agora, gente, ela ficou fácil demais da conta para a gente. Por quê? Porque se nós já sabemos que o que nos dá legitimidade para falar sobre Deus é o amor, é simples. É só você olhar como Deus te ama, é só você observar como Deus se manifesta em sua vida e tentar imitar. Simples. Aí alguém vira para mim e pergunta: Tiago, mas isso é a coisa mais difícil do mundo. Como é que eu vou saber como é que Deus me ama? Gente, na verdade, isso é a coisa mais fácil do mundo. Então eu dou uma dica para vocês, a gente explica. Esse ser que é a suprema inteligência e que cria algo que é a suprema ignorância, obviamente, esse ser que é simples e ignorante, ele não pode permanecer assim o resto da vida. Ele tem que adquirir conhecimento, ele tem que adquirir experiência. Para que você adquira experiência, Deus teve que se afastar, para deixar você adquirir experiência. Então a questão é o seguinte: Deus quer que eu aprenda a fazer palestra. Ele está olhando para mim e está falando assim: Tiago, menino, nossa, você como palestrante está saindo um ótimo enfermeiro, meu filho. Não, ruim demais da conta, vem cá, vou te ensinar. E Deus se coloca aqui do meu lado, e Ele pega na minha mão e Ele fala: vou te ensinar a fazer palestra. E Ele vira para mim e fala: agora fala desse jeito, agora induz o pessoal a esse tipo de raciocínio. Olha a conjugação verbal, agora fala isso e aquilo outro. Beleza. Termina a palestra. Eu te pergunto: você terá visto a minha palestra ou você terá visto a palestra de Deus? É óbvio que você vai ter visto a palestra de Deus. Então o que Deus faz? Para que eu desenvolvesse a minha capacidade de dar palestra, Deus tem que se afastar. Ele se afasta e fala: vai filho, toma, vai viver a vida, vamos ver se você aprende agora. Esse é o amor de Deus, é o amor renúncia, é o amor daquele que se apequena
para que o outro engrandeça. É o amor daquele que tolera ficar no bastidor para que o outro apareça. É o amor daquele que tolera ficar atrás da cortina para que o outro receba o aplauso. E esse é o amor de Deus por nós. É o amor daquele que tolera a imperfeição daquele que ainda não sabe fazer palestra, mas para que ele possa aprender, eu tenho que me afastar. Pronto, está explicado. Isso é o amor renúncia de Deus. Aí eu te pergunto, é só você imitar. Você está disposto a imitar esse tipo de amor renúncia? Você é daquele que está disposto a pegar as pessoas que convivem com você no seu dia a dia e também renunciar a você mesmo em prol da alegria delas? Ou nem por isso? Ou você se preocupa apenas com os seus prazeres imediatos e o outro que vai atrás dos prazeres dele? Você é aquele tipo que quando você vai sair com a sua namorada, com o seu namorado, você já vai com o cinema marcado, o filme marcado, que é o filme que você quer, você compra a pipoca, você compra isso e aquilo outro, e o outro é um mero espectador das suas incursões prazerosas. Que bacana. E aí? Você é assim? Ou você já é aquele que olha e fala, e aí, bem, o que você quer fazer? Hoje eu estou aqui para te fazer feliz. Hoje eu estou aqui para fazer o que você quiser, para que você possa ter um pouquinho mais de satisfação na vida. Você é desse tipo? Se for, meu amigo, você já está aprendendo. Amor renúncia. A questão toda, meu amigo, é que na hora que você olha para esse movimento de renúncia de Deus, Deus se renuncia, Deus se recua. Quando você olha para esse recuo, você faz uma interpretação dele. E a interpretação, ela é diferente para cada um de nós. Nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra. São 7 bilhões de interpretações diferentes sobre esse recuo de Deus. Tem gente que olha para esse recuo e interpreta de uma maneira. Outros espíritos interpretam de outras maneiras. Então, seguindo a mensagem do Emmanuel, Somos de Deus, lição 84, vejamos o que ele nos fala a respeito dessa interpretação que cada um faz a respeito desse recuo. Então o Emmanuel ele diz assim, olha, apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Há espíritos que quando eles olham esse movimento de recuo de Deus, eles também se apartam, porque eles se sentem abandonados. Eles interpretam esse recuo como se fosse um abandono de Deus, então eles se sentem abandonados. É óbvio, quando você se sente abandonado, gera um certo inconformismo dentro do ser, e quando você se sente inconformado, automaticamente é gerada uma revolta no espírito. Esses são aqueles que vivem destilando ódio, onde quer que eles passem, porque eles acham que a vida deve algo para eles. Entende? Como ele acha que ele foi abandonado, ele acha que a vida tem que retornar isso para ele ao longo da existência. Então essa pessoa é aquela que você está passando na rua, você olha para uma loja, vê um presente, você viu algo que interessasse aquela pessoa, que poderia interessar, então você vai lá e compra o presente. Não é aniversário, não é Natal, não é nada. Você só olhou e falou assim, nossa, é a cara do fulano? Vou levar, beleza. Você compra o presente e leva. Aí na hora que você dá o presente para ele, ele vira e fala assim, abre, você não fez mais do que a sua obrigação. Porque a pessoa ela está convencida de que o mundo deve para ela alguma coisa. Ela vive assim. Então o que o Emmanuel fala acerca desse ser? Ele vira para a gente e fala assim, olha, essa revolta, ela forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. Tempestades de ódio. O camarada, ele destila ódio, onde quer que ele vá. Na hora que você é abandonado aqui nas suas vivências atuais, quem tem essa interpretação, qualquer abandono que ele passa, lhe remete ao abandono primordial. É por isso que você vai para uma UPA, por exemplo, eu fiz estágio, um ano atrás eu fiz estágio aqui na UPA. Meu amigo, não passa uma semana sem chegar lá 2, 3, 4 casos de tentativa de autoextermínio, tentativa de suicídio.
Aí na hora que você senta com a pessoa e vai conversar, meu namorado me largou, meu pai não quis pagar uma viagem. Aí a gente olha do alto da nossa pompa e fala assim, está precisando de cor para aprender a viver. Nós falamos isso, mas o que você não sabe, é óbvio, sem querer fazer psicanálise de boteco, mas o que você não sabe é que quando ela é abandonada aqui, então ela termina um namoro, o pai dela vai embora, alguma coisa acontece, como ela interpreta que Deus também a abandonou, nesse movimento de recuo, obviamente ela é remetida a ter esse abandono primordial. Então ela não tolera o peso, é pesado, é grande para ela, por isso ela tenta suicídio. É óbvio que não é por causa de um término de um namoro, de uma menina que conhece um rapaz há 2, 3 meses, é óbvio que não é esse o assunto, é óbvio que tem algo mais profundo ali dentro. E se você não consegue perceber isso, você vai atrás da maioria, que é virar e falar assim, falta de cor, falta de roupa para lavar. Óbvio que não é isso. Se você conseguir chegar no ponto desse abandono primordial, ótimo trabalho para você. Hoje em dia, aqui para a gente mais nos nossos dias atuais, isso se interpreta também por uma questão que a gente chama de quantidade de likes. Quantidade de likes. Pessoa vai para uma rede social, coloca uma foto, põe um texto, seja lá o que for, e ela fica esperando que o mundo inteiro veja. E ela fica contando a quantidade de likes que ela tem. Ela põe uma foto, ninguém curte, ela se ressente. Põe uma foto, ninguém curte, ela entristece. Põe uma foto, ninguém curte, ela tenta suicídio. E a gente olha e fala, mas que besteira uma coisa dessa. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são psicanalistas especialistas em adolescência e juventude. Nos diz hoje que as pessoas estão tentando suicídio por causa de rejeição num ambiente virtual. É por causa da rejeição no ambiente virtual? É claro que não. Mas porque isso remete a ela, a esse abandono inicial que ela teve. Beleza, essa é um tipo de interpretação acerca desse recuo de Deus. Uma outra forma de interpretação que o Emmanuel nos fala, são aqueles que quando eles olham para esse movimento de recuo, eles pensam assim, já que Deus me deixou, eu agora vou ser autossuficiente. Então é o camarada que cai na ilusão da autossuficiência, do orgulho, da vaidade. Então o Emmanuel fala assim, olha, a vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A vaidade te afasta da realidade. Tem um filósofo chamado Michel de Montaigne, viveu mais ou menos lá no século XVI, na França, e esse filósofo ele tem uma frase que é impressionante, e ele vira para a gente e fala assim, olha, a vida vivida ao longo da vida, ele está sendo redundante, mas ele quer ser, e ele diz, a vida vivida ao longo da vida não passa de um teatro de simulações, aonde nós, em grande medida, somos escravizados pela ideia daquilo que acreditamos que somos. Então você faz uma ideia virtual do que você é e pronto, e você embarca, e você acha que você está nesse ponto. Isso é vaidade, ela te tira da realidade. E toda vez que você é enganado pela vaidade, meu amigo, qual é a única forma de você voltar para o caminho certo? Quando você é desiludido. Então às vezes passam pessoas na nossa existência que nos trazem desilusão, e a gente xinga a pessoa, como é que ele pode fazer isso comigo? Me desiludiu. Minha querida, agradeça. Pelo amor de Deus, agradeça. O cara te tirou de uma ilusão, a pessoa te tirou de uma ilusão. Você tem que sair dela mais cedo ou mais tarde. Então, quando você está na vaidade, você sai da realidade. Vai ter que acontecer algo que te faz retornar para essa realidade. Tem que acontecer algo. Porque toda vez que você se garba de uma posição da qual você não paga para ver, ou seja, você ainda não tem as qualidades que você julga que você tem que vir algo e te dar uma quebrada nas pernas, entende? Que é para você voltar para o caminho certo. Vaidade, ela faz com que o ser se paralise, porque toda vez que você se torna vaidoso,
você acha que você está pronto. E aquele que está pronto, estaciona. Se ele estaciona, ele fica parado, acabou. Né? É um exemplo que a gente dá, já dei esse exemplo certa vez, mas ele nos auxilia a entender o caso, eu retorno a ele. Estava assistindo uma palestra certa vez de um filósofo da USP, e ele que cita esse exemplo, e é interessantíssimo para o nosso caso, então a gente repete. A data, 8 de julho de 2014. Essa data fala alguma coisa para vocês? Alguém lembra? 8 de julho de 2014. Um ano antes dessa data, o Brasil era campeão da Copa das Confederações, em cima da Espanha, que era a atual campeã do mundo. Beleza. Nós ganhamos dos atuais campeões do mundo. Vamos arrasar na Copa do Mundo. É nós, velho. É nós. Filipão foi dar entrevista e o Filipão, não, essa Copa do Mundo já é nossa. Nós ganhamos dos da Espanha. Então, vamos chegar no Brasil ano que vem e vamos detonar. Beleza, começa a Copa. 7 de julho de 2014, um dia antes do fatídico jogo. Chega para o Filipão e entrevista ele. Está gravado, tá, gente? Sport TV, está gravado. Chega para o Filipão e entrevista ele. Aí o Filipão vira e fala assim, isso já está ganho, é nosso. Vamos entrar dentro de campo e vamos fazer o que a gente sempre soube fazer. Reis do futebol somos nós. Então vamos entrar lá e vamos ganhar. Está ganho o jogo. Beleza. Foi entrevistar o técnico da Alemanha. Alemanha. Entrevistou o técnico da Alemanha e ele virou e disse assim, meu amigo, o Brasil não vai pegar na bola. Você olha para um cara falando isso e fala assim, mas que arrogância é essa desse camarada? E ele continua, o Brasil não vai pegar na bola, sabe por quê? Porque nós estudamos o Brasil. Nós vimos horas e horas e horas de tape dos jogos do Brasil. Nós dormimos estudando o Brasil. Então nós podemos falar com clareza, o Brasil não vai pegar na bola, porque a gente sabe que 9 em cada 10 chutão que o Júlio César dá, vai para o Oscar, então vão ter 5 alemães em cima do Oscar, a gente sabe que na hora que ele sai jogando de lado, ele vai sair jogando com o Daniel Alves, vão ter 5 alemães em cima do Daniel Alves, então eles não vão pegar na bola, pronto, fomos para o jogo, o juiz inicia o jogo, gol da Alemanha, né? Você levanta para ir no banheiro, gol da Alemanha, você volta para ir no banheiro, gol da Alemanha. O jogo foi aquela coisa maravilhosa, né? Você chega no final do jogo, gente, foi aquela coisa constrangedora. Os caras faziam gol e pediam desculpa. Fazia gol, foi mal, estava aberto, né? Foi mal aí, desculpa. Vergonhoso. Mas por quê? Por achar que já estava ganho, perdemos. É isso que a vaidade faz com você. Os reis do futebol, os únicos pentacampeões, os reis da malemolência, perdemos. Para os alemães, canela dura, né? Mas porque os caras treinaram. Quando você sabe do seu real valor, você nunca chega no estágio de achar que você está pronto. Quando o Chico foi enganado por aqueles 2 repórteres da revista Cruzeiro, chegaram lá, vamos fazer uma matéria com o senhor, nós somos do estrangeiro, e o Chico tirou as fotos, rindo, beleza, do ladinho do livro, na banheira, foi um escândalo. Na hora que as fotos foram divulgadas, o Chico pegou aquelas fotos, olhou, foi chorando para o Emmanuel. Emmanuel, como é que o senhor deixa uma coisa dessa acontecer? E o Emmanuel vira para ele e fala, a vaidade deixou, Chico. A vaidade deixou, não fui eu. E o Emmanuel ainda tira uma onda com a cara dele, né? Porque espírito superior, gente, é assim, tá? Você acha que o espírito superior fica rezando 24 horas por dia? Não, não. O Emmanuel ainda tirou uma onda com a cara do Chico, virou para ele e falou assim, Chico, olha pelo lado positivo, Jesus foi parar na cruz, você foi parar só na revista Cruzeiro, né? Então tá bom demais, meu amigo, agradeça, agradeça. Então, meu amigo, quando você se atribui qualidades que você ainda não possui, você vive constantemente assombrado pela perspectiva de ser desmascarado. Entende o que é isso? Quando você se coloca numa posição que você ainda não galgou por legitimidade, você vive constantemente assombrado pela perspectiva de ser desmascarado. Aí eu te pergunto, existe felicidade num estado de vida desse? Existe felicidade num ser que está sempre olhando para o lado para ver se tem alguém espreitando, para ver se ele pode fazer algo ou não? Existe paz interna em alguém que tem que agir dessa forma?
É claro que não. Só que chega um momento, meu amigo, que de tanto sofrer, que de tanto levar pancada, que de tanto a se arrastar na vida, o ser tem que voltar. E ele é quase que obrigado a lançar um olhar diferenciado sobre esse recuo de Deus. Já não mais o interpretando como se fosse um abandono, de tanto que ele sofre. Então, o que o Emmanuel nos diz? Na nossa última frase dele, dessa mensagem, ele fala assim: pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não despreze, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, de tanto sofrer, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrimento, você é compelido a ter que interpretar de uma forma diferente. Gente, ninguém gosta de dor. Ah, Tiago, tem um masoquista. O masoquista gosta do prazer proporcionado pela dor, mas ele não gosta da dor. Não existe espírito que goste de ter dor, que goste de sofrer. Então chega sempre um momento da existência que de tanto você dar murro em ponta de faca, de tanto você nadar contra a maré, você tem que jogar. Falar assim, sozinho não dou conta. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. E é a hora que o momento o rapaz, o espírito, é convidado a interpretar de uma forma diferente esse movimento de Deus. Então, na hora que ele olha esse movimento de Deus, ele já o considera como se fosse um movimento de alguém que o deixa totalmente livre para decidir sobre a sua própria vida. Isso é o que Deus faz por nós. Ele te deixa totalmente livre, meu amigo, para decidir o que você quiser da sua vida, porque a responsabilidade é sua. Ele quis que a responsabilidade fosse sua. Santo Agostinho tem um livro chamado Do Livre-Arbítrio, e ele vai falar essa mesma frase num outro livro chamado A Verdadeira Religião. Ele diz assim: Deus considerou que os seus servidores seriam melhores se os servissem livremente. Se os servissem livremente. Então, vocês percebem que num sistema desse não existe rebelião contra o patrão? Vocês percebem que num sistema desse não tem como você falar mal do patrão pelas costas? Porque não há imposição de nada. Não há imposição de nada. É apenas você com a sua própria consciência. Ao olhar para esse amor-renúncia de Deus, meu amigo, eu espero que você modifique essa sua interpretação no sentido de passar a tentar imitar Deus nesse movimento. Tentar imitar Deus no movimento de agir renunciando como Ele também age. Então, é simples demais. É simples demais. Faça o teste com você mesmo. Seja empírico. Seja empírico. Porque muitas vezes a gente fala de Deus, a gente fala de amor. É muito abstrato, né? Falar dessas coisas. Nossa. Falei de Deus, no final não falei nada. Por quê? Porque é abstrato. Então é simples. Faça o teste com você mesmo. Seja um autêntico empírico. Passe nas suas vivências cotidianas a renunciar cada vez mais os seus prazeres comezinhos em prol da alegria daqueles que convivem junto com você. Ah, meu amigo, te garanto, você vai sentir despontar dentro de você um certo sentimento que vai fazer você chegar mais perto de Deus. Eu te garanto isso. Tem um teólogo e filósofo, também francês, chamado Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, ele fala assim: o homem, ele já dominou inúmeras forças da natureza, mas no momento que ele aprender a dominar o amor, ele terá descoberto o fogo pela segunda vez. Na hora que ele aprender a dominar o amor, ele terá descoberto o fogo pela segunda vez. Porque é só vivendo isso para saber como é. Por isso que é subjetivo.
Só vivendo. Buda, quando ele chegou na iluminação, todos os animais da floresta foram até ele, para que ele pudesse ensiná-los a se iluminar também. Só o gato que não foi. E o gato, não, eu não vou lá para quê? A iluminação é dele. E os animais olhavam para o gato e falavam, nossa, gato invejoso, vamos lá saudar Buda. E foram. Na hora que chegaram perto de Buda, contaram, né, isso é óbvio, é uma fábula, contaram para Buda que o gato estava com inveja, que não foi lá ver Buda. Aí ele vira e fala assim, na verdade, somente o gato entendeu o que aconteceu aqui, porque ele sabe que a minha iluminação não vai interferir em nada na iluminação dele, e assim é a existência. Somente quando você sente, totalmente subjetivo, é que você vai chegar cada vez mais um pouquinho perto desse Deus. Como que você faz isso? Renunciando, fazendo como ele, imitando. Então, na hora que você for capaz de fazer isso, meu amigo, aí sim você pode chamar João, sentar com ele aqui na mesa, falar assim, João, vamos tomar um café. Aí você pode virar para ele e falar assim, põe meu nome nessa lista aí. Na hora que você fala, somos de Deus, eu também sou. Mas porque eu ajo dessa forma? Não é porque eu fiz um curso, não é porque eu me tornei palestrante, não é porque eu acho que eu sou espírita, não é nada disso. É porque agora eu amo. Então assim, eu tenho legitimidade para falar sobre Deus. Então, meu amigo, na hora que o amor conseguir vencer esse medo do abandono, você pode dizer que você também está com Deus. Na hora que o amor conseguir vencer o medo da rejeição, na hora que o amor conseguir vencer o medo de ser preterido, o medo de ser esquecido, o medo de ser colocado de lado, é a hora que você vai começar a sentir esse amor dentro de você. E eu espero do fundo do meu coração que todos os dias que você acorde, e principalmente nesse ano novo que também está chegando, você pode tomar resoluções tendo esse parâmetro. É simples, coloque isso como parâmetro. Não tenha medo da vida, não tenha medo de perder, não tenha medo de ser esquecido, não tenha medo de ser abandonado, apenas ame. Porque isso que nós chamamos de amor incondicional. Não depende da condição. Eu amo, ponto final. O outro pode fazer o que ele quiser, eu amo. Então que nós tenhamos mais atos em prol desse amor que vence esse medo. Você vai ver o tanto que a vida vai ficar boa. Você vai ver o tanto que a vida vai ficar gostosa de viver. Você vai acordar todos os dias não querendo que aquele momento passe. Você vai vir para uma palestra não querendo que o momento passe, porque você vai estar aqui, presente, a cada instante do seu tempo. Só alguém que consegue amar dessa forma é alguém que consegue estar presente em cada momento de onde ela está. Ela não senta e fica, quando é que isso vai terminar? Porque quem fica assim, vai trabalhar esperando para o dia acabar logo. Quem fica assim, inicia a semana esperando chegar a sexta-feira. Quem vive assim, chega no início do mês esperando chegar o 5º dia útil. Quem vive assim, fica esperando chegar a aposentadoria, para chegar no final, desfrutar. Mas na hora que você acordar, meu amigo, tarde demais, desculpa, só na próxima existência. Só na próxima. Só na próxima. Então aprenda a trazer de dentro de você esse sentimento, para que você possa estar presente em cada momento que você esteja. Essa é aquela pessoa que a gente olha passando e fala assim, opa, ótimo, quero me espelhar nela, quero ser que nem ela. É um Chico Xavier da vida. Dormir para quê? Né? Na final, 2, 3 horas de sono durante o dia, a noite. Trabalho, é alguém que viveu. Chega no final, você não pode olhar para ele e o acusar de não ter vivido. Viveu e muito, porque foi alguém que amou. Para terminar, deixo um videozinho de 1 minuto, simples demais da conta, né? Tenho certeza absoluta que a maioria de vocês já viu esse vídeo, como é óbvio, é um vídeo já antigo, mas como dizia Heráclito, né? Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Então eu espero que quando você olhar de novo para esse vídeo, agora você pode olhar ele com um olhar diferente. Olhe para ele com um olhar daquele ser que conseguiu vencer o medo do abandono. E é um ser que já se desponta no caminho daquilo que Deus espera para ele. Então, pode passar o vídeo, por favor. My name is Omi.
Umi Kazrina. I like her. Why do you like her? She wears earrings, she ties a ponytail. She's pretty. What do you wish you could say to her? Do you want to come on a date? To a romantic dinner. And does she know you like her? No, I keep it a secret. Why? I don't want the whole world to know. Why not? Because everybody will laugh at me. Why should they laugh at you? Huh? Why should they laugh at you? She doesn't like me. She doesn't like you. My name is Umi Kazrina. Who's your best friend? Han Hongming? Do you like him? Do you have a boyfriend? Who's your boyfriend? Desejo a vocês mais momentos como esse em nossa vida. Tá? Muito obrigado. Bom 2016 para todo mundo. Obrigado.